episódio aí que a gente vai estar conversando. Semana passada a gente teve aqui os pais de Israel, que estavam aqui conosco. Movimentação do mês de julho, que está se encerrando e de uma agenda muito movimentada. Mas como assim, Zé? Como é que eles conseguiram montar essa agenda de ter ginástica, de ter passeio, de pedalar, de ter apresentações, de participar de grupos de idosos? Foi montada essa agenda? Foi imposta por alguém? E agora que passou o ano inteiro tem coisa para se fazer. Vamos conversar justamente sobre isso. Já agradeci o livro que eu recebi, está na mão, né, do filho que está aqui, mas ele está ali sentadinho hoje nos acompanhando na plateia. Tudo bom, doutor Israel? Tudo bom dia, Zéza, bom dia pessoal que está em casa, né? E para mim é um prazer sempre estar aqui e falar de temas tão relevantes, né, Zéza? De poder motivar as pessoas de alguma forma a ter uma qualidade de vida melhor, né? Pois é, qualidade de vida, 50 a mais, vivendo mais. Tem muita gente que está passando dos 70, do 80, completando 90 anos aí pedalando, correndo, brincando com bisnetos, tataranetos. E olha que legal. Eu falei da questão da agenda, mas antes vamos vir aqui com esse livro incrível que o seu pai me deu de presente. Durante a nossa entrevista eu falei do desacelerar, né? Exato. Que é necessário. A gente está finalizando um mês que divide primeiro semestre e segundo semestre. Você lembra você aí de alguma coisa que você... eu queria ter feito no primeiro semestre e não deu certo? Ou então assim, menina, eu nem percebi, Zéza, o que passou tão rápido que nem me atentei ao primeiro semestre? Total, Zéza, eu diria que para mim é como se o tempo ele passasse muito rápido, até a percepção de dia. Por ter um dia, muitas vezes, de um atendimento, eu percebo que pode ser uma impressão, mas eu estou percebendo mais rápido. Você acha que é isso? isso? Eu estou achando, 5h30 já está escuro, né? Está amanhecendo mais rápido? Também estou achando. Eu acordo cedo, né? Então, assim, é interessante porque eu olho, Zéza, e a gente vê que tem coisas que realmente a gente precisa desacelerar para poder perceber. Porque senão a gente vive no automático e as coisas acabam passando tão rápido que a percepção de tempo ela é diferente, é relativa para cada um, né? Em relação à sua pessoa, sabe o que foi que eu me lembrei? Botando aberta, Jairo Neto. Olha aí. Sabe o que foi que eu me lembrei? A gente conversando nas nossas mensagens, você disse assim, Zéza, meu desculpa, eu não te respondi, que eu nem percebi. Fiquei no consultório atendendo, só agora eu saí do consultório. Nem percebi que o dia passou. Quer dizer, a gente não está percebendo o que está acontecendo nem no nosso dia, né? E você disse, por isso que eu não te respondi. Porque, Zéza, é interessante, porque tem dias na clínica que é muito corrida, é um paciente atrás do outro. Então, a minha salvação, que eu costumo dizer, é porque lá no consultório você vai lá, você vai conhecer, tem uma janela. Então, essa janela dá para a cidade. Então, assim, eu consigo ver que está entardecendo, está anoitecendo, eu vou vendo ali. Só que eu preciso disso. Eu digo, menino, se não tivesse essa janela, aí era cruel. Porque a gente vai tendo essa percepção e, às vezes, pela correria, eu pego no celular entre um paciente e outro. Às vezes vou ao banheiro e aí volto, e aí estou ali com o celular e posso conseguir responder as demandas. Mas naquele dia, bem cedo, eu disse, caramba, eu estou respondendo agora, eu digo, peguei agora no celular. E não me orgulho disso, né? Porque a gente vê que o dia é muito corrido, o lado positivo é que a gente está ajudando pessoas, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que também precisamos do tempo para a gente, né? Exato. E é esse tempo aí que a gente fala. E esse livro vai trazer justamente uma autoajuda para mim, para Israel, para você que está em casa nos assistindo, de entender pequenas coisas que podem lhe desacelerar e coisas que vai fazer você pensar, a ter mais sabedoria em lidar. Se ele não tivesse janela, você na sua casa tem janela para perceber que o dia está escurecendo, que já amanheceu. Eu confesso a vocês que eu tenho uma porta lá em casa que eu não tenho nem vidro, né? Ela claro, tem grade por causa da questão da segurança, mas eu deixo muito ela aberta justamente para isso, para ventilar, para sentir o vento no rosto. Tem gente que não está nem vivendo isso do nosso dia, de ter a brisa, está chovendo, vamos correr. Que horas agora? Vai dar meio-dia e não percebe isso. Você já olhou esse livro aí, você escolheu com ele ou ele escolheu por conta própria? Não, isso foi ideia totalmente dele, porque ele já tinha, quando ele foi ao psicólogo, ele tinha visto esse livro na recepção, né? E aí quando ele veio semana passada, ele disse, Zéza falou muito sobre desacelerar, e disse, lembrei do livro, vou dar uma lembrança a ela. Isso. E você abriu aí uma página, a gente tem isso também, né? De abrir a página. Vamos ver o que está dizendo a página desse livro. Vamos tirar, Marluce Bezerra faz isso com a caixinha de mensagens. Você pode comprar essa caixinha também e tirar uma mensagem para você ver o que tem no meu dia hoje, ler, parar, ver. Rapaz, essa palavra tem forças, né?
Isso. E quando você encontrou a caixinha de otimismo, vai vir coisa boa. Você abriu aí e disse, gostou de uma frase. Eu disse, na verdade, eu abri, eu disse assim, eu vou abrir aqui e vou ler a primeira mensagem que aparecer para poder ter uma noção de como é que é e poder explicar para o pessoal, né? E quando eu li essa mensagem, Zéza, eu vou ler aqui primeiro, né, para poder dizer. Você quer que eu segure? Não, dá certo. Ó. Quando criticar alguém, veja se está fazendo isso por inveja, pois a sua crítica revela mais sobre a sua personalidade do que você pensa. Mesmo que você esteja certo, as pessoas vão achá-lo desagradável. E isso me chamou muita atenção, Zéza, porque por vezes, no consultório, a gente percebe muitas demandas de as pessoas, né, com familiares, relacionamento. Então ela acaba por vezes dizendo, mas fulano faz isso, é errado, é tal coisa. E a gente percebe uma crítica muito forte em relação à vida do outro. E por vezes eu percebo que aquela crítica ela está muito ligada ao que o outro tem que falta na pessoa. Então por vezes, fulano é muito amostrado, é muito exibido. E às vezes a vontade da pessoa é de poder se abrir um pouco mais, não como fulano, mas como fulano tem excesso, aquilo ali é como se doesse. Entendi. Então é interessante porque eu percebo isso e poder entender que são coisas que a gente só percebe quando desacelera. Até mesmo, Zéza, nosso próprio corpo, nossa própria forma de funcionamento, a ansiedade está aí para isso. Pessoas ansiosas, elas têm a mente tão acelerada e o corpo tão acelerado, o movimento tem que ser tão rápido, tão brusco, né? Tem que fazer tudo tão rápido, que por vezes você perde qualidade no que você está fazendo, você não se percebe, não percebe seus limites. Aí eu estou entendendo que meu limite é até aqui, então 2 horas eu tenho que dar um cochilozinho da tarde, e só que quando vai cochilar, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser produtivo, eu não posso, e aí vem um sentimento de culpa. E quanto mais você se conhecer, melhor qualidade de vida você vai ter, porque você consegue impor os limites e entender sua vida de maneira geral, a sua forma de funcionamento. Mas aí é difícil a pessoa entender, porque às vezes a pessoa até fala, olha, fulano, você está exagerando, fulano, você está ali prejudicando, a hora de focar nos estudos é a hora de focar nos estudos. Eu digo até para os jovens, adolescentes e adultos também, desde a hora de lazer, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar 2, 3 cervejinhas, vamos tomar 4 caixas de cervejas? Não. Nesse exato momento, o que a gente está fazendo? A gente está no programa, focar onde? No programa. Tem outra coisa para resolver. Se você não focar no que você está fazendo, você não consegue fazer nem aqui, nem fora, nem tomar cerveja direito. Aí embanana tudo na mente da pessoa. A agenda da pessoa vira uma bagunça. Exatamente. E a gente olha até de uma forma, Zéza, para entender. Tem um comportamento muito, muito claro. Eu percebo que eu posso até ajudar quem está em casa para se entender melhor. Existe a famosa compulsão alimentar, né? Que as pessoas dizem, mas eu como demais, eu não sei porque eu estou comendo, e aí eu não quero, mas eu gosto muito de doce, e acaba tendo essa... Eu queria comer só uma, mas só como tudo de uma vez. E aí é interessante, porque por vezes eu atendo pessoas que têm características da compulsão alimentar, mas só que elas não entendem por que fazem isso. E aí é quando elas são convidadas a desacelerar que elas começam a perceber. E às vezes essas são coisas tão simples. Quando eu paro e digo, mas espera aí, vamos fazer o seguinte, essa semana, quando você chegar em casa, quando você tiver vontade de comer, você vai lá e vai entender se você está com vontade de comer ou se você está com fome, porque existe uma diferença muito grande. A vontade muitas vezes é uma válvula de escape, é uma fuga. Então, por vezes, as pessoas começam a se perceber e dizem, Israel, eu percebi que eu estava com vontade de comer, não era com fome. E é porque eu estava preocupado com tal situação do trabalho, ou com tal situação familiar. E aí, quando você começa a entender os gatilhos, é porque você desacelera para se concentrar aqui dentro, para entender seus comportamentos e poder administrar melhor, né, Zéza? Pois é, e quando a gente trouxe seus pais aqui, para eles entenderem a nova agenda que viria, e que tem outras pessoas também que buscam essa agenda, mas como é que foi montado? Foi criada aos poucos, depois que se aposentou foi que criou, e agora? O que eu vou fazer, né? Minha tia falou isso, terminou a festa de Nossa Senhora de Santana, né? E agora não tem mais ninguém dentro de casa. É viver a nossa agenda e não viver a agenda dos outros. Eu vou ficar aqui em casa, porque Israel a qualquer momento vai chegar, ele vai precisar de alguma coisa e aí eu não vou estar em casa. Não, eu vou para a minha hidroginástica, eu vou para o meu grupo, eu vou fazer minhas coisas. Eu chegar, a gente marca o horário, vamos. Como é que faz isso? Para as pessoas entenderem que é necessário que elas vivam o tempo delas.
Exato, Zé, é muito interessante a gente poder falar nisso, porque existem pessoas com uma demanda, como a gente costuma perceber, como se fosse uma validação das outras pessoas, que é o quê? Ah, vou escolher uma roupa, eu vou numa loja com uma amiga ou com algum familiar, e aí eu vou escolher uma roupa e eu vou perguntar se essa pessoa achou bom. O problema não é você perguntar, o problema é, por exemplo, a partir do momento que a outra pessoa diz, ah, mas eu não achei muito bonita, eu acho que essa aqui é melhor. Tudo bem, é uma opinião, mas aí você muda a sua opinião porque a outra pessoa disse que aquilo que você escolheu era feio, mas você achou bonito. É como se você precisasse de uma validação, e isso no dia a dia é como se você fosse montar a sua agenda, como você falou, para outra pessoa, a partir do que os outros esperam. E é onde eu digo, mas você está feliz dessa forma? Às vezes são pessoas, essa aqui, vou dar um exemplo, como meus pais vieram semana passada e pai está aqui assistindo, né? São coisas que, academia, não foi imposto que fosse feita academia, mas foi informado e levado conhecimento dos benefícios. Isso. Foi um incentivo. Olha, é importante porque vai melhorar a qualidade de vida, vai ter mais massa muscular, vai ter mais saúde, vai ter mais autonomia. E a partir daí, tanto com o incentivo que eu dei junto com a médica que incentivou eles abriram espaço para poder fazer academia. E aí foi sendo a rotina. Hidroginástica da mesma forma. E aí, quando a gente percebe a rotina deles, já foi um movimento automático. Ah, meu filho, vamos participar agora do grupo dos idosos, da casa da nossa gente. E aí começaram aí, ó, o horário é de tal hora, tal hora. Tá em casa? Eu digo, tô, pode deixar que eu levo vocês. Então, nós vamos nos comunicando e tendo esse acerto. Por quê? O movimento foi deles. Então, precisa muito do movimento interno. Só que, por vezes, as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro, porque são muito acostumadas a olhar para fora. Mas se eu fizer isso, será que vão falar mal? Será que vai achar ruim? Então é melhor não fazer. Então acabam se isolando e não tendo esses comportamentos que trariam a qualidade de vida. Né? E cá para nós, Israel, os seus pais são abençoados porque tem uma pessoa que também volta a atenção para eles em algum momento. Tira aquele tempo que a gente estava falando necessário para casa. Mesmo que seja pouco, mas tem um horário que a gente tem que ir para algum canto, tem que fazer um passeio, tem que fazer uma caminhada. Mas tem pessoas que quando começam, já vou colocar logo dos 40 a mais, elas começam a ser resguardada ou esquecida mesmo. Não tem incentivo. Tem gente que passa dentro de casa, vai, volta, oi, tá tudo bem? Volta. Eu digo muito que eu cheguei, aí começa as coisas lá, estou saindo. Mas tem outras pessoas que não, que se sentem nesse isolamento e não tem um incentivo. Ah, vamos para tal canto, vamos fazer um piquenique. Menina, vamos lá na casa da vizinha que faz tempo que a gente não visita. Não tem esse incentivo. Essa pessoa vai murchando, igual a rosa que não é regada. Perfeito. E adorei isso que você falou, Zéza, porque assim, a gente tem que entender. Eu sempre falo desse ponto, né? Quando eu falo assim, Israel, não é o psicólogo, Israel filho, Israel pessoa, realmente eu acabo dando esse suporte a meus pais e tendo essa atenção com eles. Mas a gente entende de uma maneira geral, parâmetro aí, que muitas das vezes vai também ter filhos ou cuidadores que não vão dar essa atenção ao idoso. E como você falou, Zé, não precisa nem ser idoso, muitas vezes 40 a mais já não tem aquela atenção. Então entender o seguinte, a partir do momento que você não tem atenção e a rede de apoio em casa, é importante que você comece a constituir ao longo de sua vida outras redes de apoio. Amigos, eu sempre convido, eu vi isso em uma palestra, um vídeo que eu tinha visto, e é o seguinte, olha agora não que vocês estão nos assistindo, mas olha, no final do programa vocês podem pensar o seguinte, pega seu WhatsApp, sua lista de agenda e elenque aí mais ou menos de 3 a 5 pessoas que podem lhe ajudar no momento de dificuldade. Eu vou deixar até mais fácil, 3 pessoas que no momento que você tenha dificuldade, que você precise, seja por questão de saúde, por questão de qualquer necessidade, quem seria sua rede de apoio dessas 3 pessoas? Quem eu posso contar, né? Isso, com quem você pode contar. Que tem, conte os seus amigos, conte, se for possível, 5 amigos nas 5 dedos da mão. Isso. Que essas pessoas provavelmente vão ser sua rede de apoio. E pode incluir família, como pode não incluir. Porque, por vezes, mesmo que se tenha família, não significa que tem rede de apoio. Porque, às vezes, a própria família é o gatilhador para gerar ansiedade e um prejuízo na qualidade de vida. Então, poder pegar a sua agenda e entender, peraí, aqui no WhatsApp,
quantas pessoas, ou na minha mente aqui, 5 pessoas que eu possa contar independente da hora. 11 horas da noite eu passei mal, eu vou ligar para quem? Pronto. É isso que você tem que se atentar. Porque são essas pessoas que você vai ter uma conexão, que você tem uma conexão mais forte. Israel, mas eu procurei, não achei nenhuma. Pronto. E aí é o problema. Se você não viu alguém que possa ser essa rede de apoio, aí é você se conscientizar que a sua responsabilidade é construir uma rede de apoio para você. Que aí é onde entram os grupos sociais, uma academia, uma hidroginástica, grupos que você possa se inserir para que você faça novas amizades. Ah, Israel, mas aí eu não consigo fazer amizade, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Aí eu lembro muito, Zé, que eu digo assim, eu cheguei a dizer muito, eu trazia um questionamento, né, para uma pessoa conversando no dia a dia. Eu digo, opa, mas peraí, me poupe. Se você sabe que não tem a rede de apoio, você tem que fazer, você tem dificuldade, aí é onde acaba a terapia. Porque é para você criar habilidades que você não tem, para que você entenda que a necessidade de se socializar não é fachada, não é para fazer ali a boa vizinhança, mas é para você constituir uma rede de apoio também, que isso é importante. O Edson disse que só começou a fazer a agenda dele depois que os filhos saíram de casa. Um não mora mais no Rio Grande do Norte e a filha casou. Ele é viúvo e foi bem mais difícil porque quando ele era casado, as amizades se afastaram. É como se estivesse visto sozinho. Mas ele agora está fazendo parte de uns jogos junto com os amigos da antiga empresa que ele trabalhava, porque ele está aposentado. E ele disse que gosta muito. Está gostando daqui do tema que a gente está trazendo aqui. Ele está no centro da cidade. Temos aqui o Josué, mais homens participando. Eu e a minha esposa já estamos muito calados, um com o outro. Já tentei mostrar para ela que a gente podia voltar para a academia, mas ela faz as tarefas de casa. E pouco diálogo existe. Existe uma forma também de levar com que o próprio casal que se vê só nesse período de montar a agenda, os filhos já estão crescidos, enfim... O diálogo vai acabando, resumindo aqui o texto que ele colocou, entre o próprio casal, casado há 48 anos, Israel. Acabou o assunto? Não, o que acontece, Zé, é que por vezes as prioridades são colocadas ali como se fosse top 1, top 2, top 3, então assim, o que é que eu percebo? Adultos e idosos, existem muitas vezes idosos que trazem esse tipo de demanda e a gente percebe o seguinte, com a terapia você começa a identificar o porquê que acontece isso. De maneira geral, não é que o diálogo acaba, às vezes é porque o diálogo ele já é pouco, só que os filhos são uma prioridade, então vamos colocar os filhos acima de nossas prioridades e cuidar deles, aí começa a cuidar. Os filhos crescem, opa, é colégio, é boleto para pagar, é isso, os filhos cresceram, ficaram independentes, saíram de casa. Naquele momento é como se faltasse uma prioridade para colocar na frente, e nesse momento é onde é convocado a necessidade da conversa, do diálogo, mas sempre existiu. Então a forma que eu sempre digo assim, para que você comece a estimular isso, justamente é poder conversar e entender, olha, como ele falou, Edson, eu acho que foi Edson, né, que você comentou, tô percebendo que é interessante a gente ir para a academia, vamos juntos, como ele já falou, mas como é que você está se sentindo? O que você acha da ideia? Faça perguntas ao invés de afirmação, porque quando você pergunta, você está dando ali àquela pessoa a escolha dela dizer, não, peraí, eu acho que é bom, só que eu me sinto cansada por fazer muitas coisas em casa. Ah, então o que eu posso lhe ajudar nas questões de casa para que você possa ir para a academia comigo? Então são coisas que você vai construindo a partir do diálogo. Só que é muito difícil porque, por vezes, existem padrões de comportamentos que são repetidos desde da adolescência, do seu crescimento, que você vai vendo. Ah, não vou dialogar não. Para mim é ir lá e fazer. Então, às vezes, essa dificuldade é justamente trabalhada em terapia, que a gente chama de habilidades sociais, de você conseguir entender, modificar seu pensamento e automaticamente seu comportamento muda. E aí é onde você vai vendo a união. Ah, estamos conversando mais. E aí vai trazendo mais benefícios, né, para o casal. A Andréia está aqui com a gente, diz que deixa a autonomia da casa para os pais, mesmo ela morando lá, para que ele tenha atividade. Questão de lista de feira, de sair, do cuidar da casa, das plantas, conforme aí também a possibilidade deles. Aí uma coisa que ela colocou foi a reunião, que eles começaram aí, fizeram um grupo de amigos da época da escola, que ainda estão aqui presentes nesse plano, e ela disse que mudou muito. Eles marcam jantares, uma vez no mês,
estão marcando jantar em casas diferentes. Nesse mês é na minha casa, no próximo mês é na já estão resgatando, sabe o quê? Álbuns de fotografias. Pois é. Olha que legal. Isso é muito bacana. E como a Andrea falou, é uma coisa que eu reforço sempre para pessoas que estão cuidando de idosos, sejam filhos, netos, sobrinhos, enfim. Que é o quê? Autonomia. Independente da idade. Porque a gente percebe o seguinte, Zéza. Antigamente, quando a gente puxa 30, 40 anos atrás, nas gerações passadas, a gente via que a partir de 30 e pouco, 40 e poucos anos, as pessoas já não faziam nada e os filhos tomavam a frente para fazer. Então, como a Andrea falou, é importante ter essa autonomia, manter essa independência desse idoso, né? Deixa ele fazer o que ele consegue, porque quando você vai tirando tudo, eu entendo que é na boa vontade, mas muitas vezes essa boa vontade pode estar tirando a independência daquele idoso, a autonomia dele, e fazendo ele ter um sentimento de inferioridade, de não conseguir fazer, de incapacidade. Eu queria fazer. Ou então ele pode se sentir bem por ter quem faça, só que ao mesmo tempo se acomoda muito, porque tem tudo ali às mãos. E no momento de necessidade acaba tendo dificuldade, né? Então é interessante sempre estimular essa independência, né? E olha, tem um vídeo que eu mandei para Jairo Neto aí, do pessoal que estava nos acompanhando, né? Assistiram a entrevista também. E olha que grupo grande que vem se reunindo. Tem uma foto e tem um videozinho, Jairo Neto. Bota a foto primeiro. Tem a foto aí dos idosos lá no centro. Reunidas, estão assim, desse lado, porque eles estavam nos assistindo. Aí, solta o vídeo agora. Vai já montar aí, né? Porque de foto para vídeo tem a mudança. Ele vai soltar o vídeo para vocês acompanharem. Eles gostaram da entrevista? Já soltou, e pode soltar. Todo mundo lá. Vou pedir para soltar aí a matéria para a gente acompanhar. Pode soltar. Minha gente, o nosso dia com plateia e tudo. Não é bom demais? Imagine que eles assistindo. Aí a festa que a prefeitura proporcionou para a terceira idade também, porque eles não conversam, né? Olha fulano, olha minha roupa, como eu estava. Traz energia, traz vida para eles. Exato, isso aí foi só um recortezinho, porque realmente fizeram uma festa danada, viu, Zéza? Mas assim, é interessante porque isso é dar visibilidade também. Isso é muito importante porque é um reflexo, eu costumo dizer muito isso, Zéza. É importante valorizar também esse movimento que você faz de poder incluir, de inclusão, que a gente vê isso muito forte, tanto no nosso dia, mas principalmente na pessoa que você é. Então, isso muda muito a vida das pessoas, de olhar e de dizer, opa, tem gente me vendo, tem gente me dando esse olhar. Estou vivo, né? Estou vivo, tem gente me dando essa voz, que muitas vezes é deixada de lado pelo preconceito, né? Então a gente entende que esses idosos, inclusive meus pais estavam lá, né? Então assim, é o grupo que eles participam, né? E a gente percebe a alegria ali, o grupo estava pequeno, viu, Zéza? Ai, meu Deus. Tava pequeno. Eu quero ver essa plateia aqui, não dá para trazer todo mundo, não, que a gente vai encher esse estúdio aqui de gente que vai ser uma festa. Viu? Um abraço para vocês que estão sempre nos acompanhando, mas é muito bom. E, olha, os grupos grandes vão estar acontecendo também na Festa do Bode, que é uma festa que reúne muitos idosos. Eles vêm com o chapéu, eles vêm com a roupa tradicional dele, do homem do campo, da mulher que trabalha na agricultura familiar, daquela mulher que acorda cedo, que faz o bolo, que prepara o café, e que é uma festa muito importante também para o 40 a mais. A gente percebe que são públicos diferenciados. À noite, para a grande balada, a gente vê uma turma mais jovem. Mas se você der uma volta na Festa do Bode, pela manhã cedo, que é quando tira o leite do gado, tem gente que está ali vendo as recordações, encontra amigo, mas homem, quanto tempo que a gente se vê, onde é que você está, qual é o assentamento, qual é o sítio, olha, eu plantei isso aqui, olha minha cabra, como está bonito aqui, esse é um bode bonito, é um laboratório. Eu fico emocionadíssima porque me vejo, já pensou quando eu envelhecer, me encontrar com minhas amigas, eu tenho muitas amigas distantes, as amigas da minha infância não estão mais próximas, eu voltei para Mossoró, mas assim, é importante também, vamos dar uma volta na Festa do Bode, papai, e vamos ver os animais, e o bingo,
né, que é Exato. voltada. A gente vê que tem programação que dá para ter todas as gerações. É o encontro da família. Exatamente. E por vezes, é tão importante a gente falar disso, porque são momentos que, é como você disse, convoca ali momentos para a família. E tem famílias que a gente precisa entender que tem dificuldade de ter essa união devido a conflitos familiares, que quando a gente fala sobre isso, é interessante entender, existe o ideal e existe o real. A realidade de muitos não vai ser essa, mas a gente entende que é interessante que se tenha um equilíbrio. E quando eu digo em equilíbrio, não é que vai ser perfeito, mas, Israel, eu não me dou bem com minha mãe, porque eu sofri isso, acontece isso, ela é ruim comigo por conta disso. E a gente tem que entender o seguinte, Zéza, também, lembrei agora, pode ser até um tema também para a gente falar futuramente, que juntando com a ideia de pegar as 5 pessoas que você confia, né, que você se sente seguro, e essa ideia aqui de conflitos familiares, por vezes, nós falamos muito de qualidade de vida, mas por vezes a gente também esquece que pessoas que não são boas também envelhecem, pessoas ruins envelhecem. Então, às vezes, existe uma maldade ali por trás, existe um transtorno, a gente pode dizer dessa forma, ou mesmo pessoas ruins, e elas vão envelhecer e podem tentar também se blindar com a velhice. Entendi. Mas eu sou velho, eu sou idoso, eu tenho direitos. Eu passei por isso, agora eu estou velho demais para tentar recomeçar ou fazer alguma coisa, né? Ou mesmo de se proteger em relação a isso, porque a gente percebe, Zéza, que muitos conflitos familiares existem de diversos fatores. Então, às vezes é o filho que é o problema, às vezes é o pai ou a mãe que é o problema. E o que é que a psicologia vai ajudar nisso? A você entender quais são os conflitos que você vai entrar, o que não vale a pena. Porque, por vezes, as pessoas, filhos principalmente, tentam resolver problemas dos pais, quando às vezes nem os pais querem resolver aquele problema. Mas a vida todinha, papai brigando com mamãe, e eu tentando apaziguar, fazer ali aquele movimento. E às vezes aquilo ali é um conflito que é deles, né? Que às vezes o filho tenta resolver, mas que os pais podem não estar abertos a isso. E gera um prejuízo na questão da comunicação e no convívio da família, né, Zéza? Obrigada por mais um episódio. O próximo a gente vai fazer, antes de vir com o Márcia, para a busca de um profissional para a gente trabalhar isso junto. Eu vou até o consultório. A gente vai abrir na próxima quinta-feira, até mesmo por conta do Agosto Lilás, a questão da violência contra a mulher idosa, a terceira idade, a mulher em especial, que sofre maus tratos, depois que está acima dos 40 a mais. Então, a gente vai estar trazendo esse tema na próxima quinta e depois eu já venho com Márcia, que eu vou estar com ela gravada lá no consultório para a gente trazer e abordar esse tema também. Combinado? Perfeito, combinadíssimo, Zéza. Obrigada muito obrigado demais. E sempre uma alegria imensa estar aqui com você. Dá cá meu livro. Não disfarçando. Oi. O livro é meu. Olha que legal, já fica essa indicação. Desacelera aí, para você perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Seja ela boas ou ruins, porque se é ruim, você às vezes nem percebe e continua sofrendo. Exatamente. E tendo Zéza. consequências, porque você não está percebendo as coisas ruins que estão acontecendo do seu lado. Porque você está na correria, danado, correndo, não é nem atleta, nem é maratonista. E não vê nem que o dia amanheceu, que está maravilhoso. Zéza, e ótimo isso que você falou. Não sei se tem essa frase no livro, tá? Mas eu vou dizer, vou dizer porque eu sempre lembro disso, que às vezes eu falo para os pacientes. Às vezes não é o mundo que tem que mudar para você, mas é a forma que você enfrenta o mundo que tem que mudar. Porque a partir da mudança de dentro, as coisas do lado de fora vão mudar na sua vida. Bacana. Entendeu a dica? Muito obrigada pelo livro, viu? Vamos nos encontrar mais vezes. Já temos várias pautas marcadas. Porque a gente tem que entender o que está acontecendo ao nosso redor para desacelerar.